Nata, Achachilanaka, Akaabiayala Markpachataki. A minha vida política ela já iniciou na Bahia. Eu sou natural de uma cidade do interior da Bahia, chamada Pé de Serra, que tem um pouco mais de 14 mil habitantes. E lá nós já éramos envolvidos no cenário político, os meus pais já eram envolvidos. E a política no interior da Bahia, no sertão da Bahia, é uma política que judia muito, né? Porque tem muito ainda aquele voto de cabresto, tem muito ainda a questão do voto em troca do carro-pipa, em troca do voto. E o grupo que perde a eleição vive 4 anos ali, né, à mercê da oposição, né, se as pessoas ainda não entendem, né, como é que funciona as coisas ali na Bahia. Tem melhorado um pouco, mas a nossa realidade lá ainda é essa. E a minha cidade, por ser um lugar muito pequenininho, não tinha oportunidade. Então era ou comércio local ou a prefeitura. E aí tudo mudou na minha vida quando a minha tia, que já morava aqui em São Paulo há mais de 20 anos, resolveu ir para a Bahia passar uma festa de Páscoa com a família. E aí ela chega na Bahia e ela fala para mim assim: Sonaira, eu não posso voltar para São Paulo sem você. Deus falou para mim que eu tenho que voltar com você. E eu vim com a minha tia. No início eu não queria, porque eu tinha medo de sair da minha cidade, de deixar os meus pais, de deixar minha comunidade, de deixar meus amigos. Eu não entendia isso. Isso para mim era muito desafiador. Só que a minha tia, ela já tinha comprado a minha passagem e ela disse que não voltaria sem mim. Eu vim com a minha tia, inicialmente era para não deixar a minha tia triste, porque ela já tinha feito, né, planos e tudo. E eu vim para ficar 3 meses em São Paulo. Esse era o meu plano. Então eu desenhei na minha mente que eu ficaria em São Paulo 3 meses. E aí antes dos 3 meses, né, as coisas começaram a acontecer quando eu cheguei na cidade de São Paulo, que eu olhei assim, que eu vi a imensidão que era essa cidade. Eu cheguei em uma época de frio e lá na minha cidade é muito quente mesmo. Quando nós desembarcamos, que eu senti, né, aquele impacto, que eu olhei assim para a imensidão dessa cidade, eu falei: meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? E eu olhei, enquanto a gente passava assim, né, pelas ruas, no ônibus, eu olhava assim, eu falava: gente, nunca que eu vou aprender a andar nessa cidade. Quando que eu vou saber? Como eu vou saber onde eu tenho que descer? Qual ônibus que eu tenho que tomar? Eu não vou saber. E ali as coisas foram acontecendo. Nesses 3 meses, né, quando eu me vi, eu já trabalhava, eu era operadora de telemarketing e já estava fazendo faculdade de Direito usando a minha bolsa de estudo do Enem. Eu fiz o Enem e consegui entrar na faculdade. E eu liguei para minha mãe, que ficou, os meus pais até hoje moram na Bahia, e eu liguei para minha mãe e disse para ela assim: mãe, eu não vou mais voltar. Ela falou: como assim, menina? Você não vai mais voltar? Eu falei: olha, as coisas começaram a acontecer. Porque também o que acontece, minha gente, quando foi passando o tempo, né, e eu comecei a trabalhar, eu percebi que eu podia ajudar os meus pais trabalhando aqui em São Paulo. Então eu pensei: eu vou me formar no curso de Direito, eu vou conseguir um emprego bom e eu vou mandar dinheiro para ajudar os meus pais. Então, quando eu vi que eu conseguia fazer isso aqui na cidade de São Paulo, mesmo com muita saudade, mesmo tendo saudade da minha casa, dos meus amigos, eu resolvi ficar. E aí as coisas foram acontecendo, né, na minha vida. E eu lembro que um dia eu cheguei no painel de estágio e eu fui procurar alguma coisa na minha área, porque eu era operadora de telemarketing. E aí quando eu cheguei no painel da faculdade, tinha lá uma vaga de estágio na Polícia Federal. Aí eu olhei aquilo e falei: nossa, mas uma vaga de estágio assim no painel na Polícia Federal? Tirei e liguei para saber. E aí o atendente falou para mim: não, é verdade, nós temos essa vaga, a senhora vem aqui, que tem que preencher a ficha e tudo mais. Eu fui preencher a ficha, né? Eles pedem uma série de coisas lá, eu fiz. E aí eles me ligaram que eu tinha conseguido, né, a vaga de estágio e tudo mais. E quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, eu tinha um propósito no meu coração, que era não me envolver mais com política, porque eu já tinha sofrido muito com política no interior da Bahia, né? Eu e a minha família. E aí eu entrei no estágio da Polícia Federal, pensei, né, ufa, agora eu vou de fato entrar na minha área, eu queria me formar na Faculdade de Direito e ser delegada de polícia. Então o estágio na Polícia Federal me daria esse experimento.
Quando eu entrei no estágio da Polícia Federal, a chefe do cartório na época me colocou para estagiar com o Eduardo Bolsonaro, que era na época escrivão de Polícia Federal. E eu não sabia, né, quem era o Eduardo Bolsonaro, não sabia quem era o pai dele, o Jair Bolsonaro, não conhecia ainda. O pai dele já era deputado, mas eu ainda não o conhecia. E aí, quando o Eduardo chegou, né, a gente se apresentou e aí a gente foi construindo uma amizade, né, ao longo dos dias. Foi quando o Eduardo começou a falar para mim do pai dele, eu comecei a falar para ele da realidade da política na Bahia e tudo mais. E aí ele começou, né, a me ajudar a entender a política, né, como funcionava um pouco o jogo da política. E em 2014 foi a primeira eleição do Eduardo Bolsonaro como deputado federal. E aí ele me convida para trabalhar com ele no escritório dele. E eu, gente, precisava de dinheiro, eu era estagiária. E aí eu vi a oportunidade também de conseguir ajudar, porque eu morava com a minha tia, nós morávamos de aluguel. A gente tinha medo de chegar o dia do aluguel, a gente não ter dinheiro para pagar o aluguel, ser despejada. E aí eu falei, vou. E aí eu fui trabalhar com ele. Então eu trabalhava com o Eduardo de manhã, à tarde eu ia para o estágio e à noite eu ia para a faculdade. Ele venceu as eleições. E aí ele me convida para trabalhar no escritório dele. Eu trabalhei no escritório do Eduardo. 2018 foi a reeleição dele como deputado federal e do pai dele, o Jair Bolsonaro, como presidente. Vencemos as eleições de 2018 e aí em 2020 o Eduardo me convidou para ser vereadora pela cidade de São Paulo. Quando eu ouvi isso, eu tomei um susto, porque eu não imaginava, né, que fosse. Eu trabalhei com o deputado Gil Diniz também, eu fui chefe de gabinete do Gil, e aí estávamos nós conversando, eu, Eduardo e o deputado Gil Diniz, o carteiro Reaça, sobre os planos e os candidatos de 2020. E aí foi quando o Eduardo trouxe essa possibilidade que eu seria candidata à vereança pela cidade de São Paulo. Eu me assustei muito com aquilo, porque eu estava acostumada muito com o trabalho de bastidor. Eu estava treinada, né, acostumada a ser assessora, a ser um trabalho de bastidor e tudo mais. Então, quando eu vi que eu estaria, né, que o meu rosto estaria nas telas, que era o meu compromisso, que agora era uma responsabilidade redobrada, eu me assustei, eu percebi o tamanho da responsabilidade e foi uma construção de grupo. O grupo entendeu que precisava de uma representante e aí nós começamos a campanha em 2020 com a defesa da família, com a defesa da nossa liberdade, sobretudo a liberdade religiosa, a liberdade de empreender, a defesa das nossas crianças, contra a ideologia de gênero, né, que busca capturar as nossas crianças, contra a cristofobia, que hoje nós enfrentamos um crime de cristofobia muito grande na nossa sociedade. E nós vencemos as eleições de 2020, eu fui eleita vereadora da cidade de São Paulo, com 17.881 votos. E aí começou, eu digo que até aquele momento, o maior desafio da minha vida, que era representar, né, quem confiou o voto, né, em mim, honrar a Deus, né, que me permitiu chegar aqui, e a confiança do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro e do deputado Gil Diniz. Quando eu cheguei na Câmara Municipal, né, que eu vi o nível da polarização e a carência de representação que nós temos, principalmente as mulheres, tá? A gente precisa defender as mulheres não como uma pauta ideológica, mas defender as mulheres naquilo que é essencial e naquilo que nós precisamos. Então nós precisamos de política séria que defenda a saúde da mulher, que acolha as mulheres vulneráveis, as mulheres vítimas de violência, as mulheres que sofrem cárcere privado e saem das suas casas, mas vivem ameaçadas psicologicamente e não conseguem se libertar. A gente precisa de política séria para libertar essas mulheres, para oportunizar essas mulheres, para que as mulheres consigam empreender, para que as mulheres consigam autonomia financeira. A gente precisa que isso seja entendido com a seriedade que é a pauta, que é a necessidade. E quando eu vi, né, que dentro da política eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu entendi a minha missão. Eu entendi o porquê, né, que Deus fez todos os caminhos para que eu chegasse aqui. Fácil não é.
a gente enfrenta dificuldades. É igual quando a gente sai da nossa cidade, né, do nosso país, para ir para um outro território. A gente se sente sozinho, porque a gente fala, puxa, eu não tenho com quem contar. Até quando a gente vai entendendo como é que funciona, até que a gente vai aprendendo como é, o dia a dia vai nos ensinando muita coisa. Então, nesse tempo, eu já aprendi muita coisa, tenho muito para aprender ainda, né, para dar continuidade, e nós precisamos, né, levantar a nossa bandeira, nós precisamos levantar a bandeira da família, a bandeira das mulheres, a bandeira da criança, a bandeira do empreendedorismo, a bandeira do combate à violência. Nós precisamos defender, né, o trabalho de muita gente que vem, porque São Paulo é terra de oportunidade. São Paulo é terra que abraça pessoas que vêm com propósito, que vêm para trabalhar, que vêm para mudar de vida. A gente passa por muita dificuldade, mas São Paulo nos acolhe. E aí, quando eu me vi dentro desse espaço e visualizei, né, que era possível, a gente começou a construir, e eu tenho muita alegria de ter, né, alguns trabalhos na Secretaria da Mulher. Eu fui secretária de Política para a Mulher do governo do Estado de São Paulo, do governador Tarcísio. Então, dentro da secretaria, era uma secretaria que não existia, o governador criou e nós, né, colocamos forma na secretaria. Fizemos a secretaria em 3 pilares, então era dignidade e saúde da mulher, combate à violência e autonomia financeira. Nós entregamos 12 casas da mulher no estado de São Paulo. Essas casas são equipamentos de capacitação. Nós fizemos uma parceria com a Defensoria Pública e com a Ordem dos Advogados do Brasil. Eles prestam auxílio para as mulheres que procuram atendimento nessas casas, auxílio psicológico, auxílio para divórcio litigioso, que essas mulheres precisarem. E fizemos uma parceria com o SEBRAE, que oferece os seus cursos de capacitação dentro dessas casas. Nós entregamos o protocolo Não Se Cale no estado de São Paulo, que é uma política de acolhimento e proteção para as mulheres que são vítimas de violência. Todo o estado de São Paulo hoje, todo segmento de bar, restaurante, casas noturnas, espaços de festa, precisam conhecer o protocolo Não Se Cale. E eu tenho muita satisfação em dizer que este protocolo nasceu na minha gestão. Nós entregamos o Abrigo Amigo, então você que anda aí pela Grande São Paulo e vê aqueles pontos de ônibus escrito Abrigo Amigo, foi uma parceria da Secretaria da Mulher, Segurança Pública, Eletromídia, o Governo do Estado de São Paulo. Toda mulher que tiver um ponto de ônibus e se sentir insegura, ela é conectada a um atendente de telemarketing que passa a estabelecer diálogo com ela e conecta e pega a localização e chama a viatura mais próxima para acudir aquela mulher ali no ponto de ônibus. Fizemos uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para oferecer crédito para a mulher que precisa empreender. A gente sabe que a pandemia, né, que os lockdowns que teve por aí, deixou muita gente a ver navios, fechou muito comércio, baixou muita porta, e o governo do estado, junto com a Secretaria da Mulher, investiu na mulher que quer empreender, investiu na mulher que precisava de oportunidade. Então nós temos, né, muito ainda para fazer, nós temos ainda muita coisa para entregar e para acolher, né? Principalmente aquelas pessoas que precisam de oportunidade, aquelas pessoas que estão nas margens da vulnerabilidade. E a gente está disposto, com muito trabalho, a colaborar. Né? Nós temos um mandato também muito participativo, então algumas proposituras que saíram do meu mandato como vereadora teve a participação popular. Nós tivemos aqui na Câmara Municipal já protocolado a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher Empreendedora. Então a gente quer ouvir as mulheres que empreendem, as mulheres que estão na rua, as mulheres que estão no comércio, a mulher que é vendedora, a mulher que é esteticista, a mulher que é manicure, a mulher que vende um sacolé. A gente quer ouvir para, a partir daí, a gente entender a necessidade e fazer leis que cheguem até essas mulheres, que atendam às demandas dessas mulheres. Nós temos outra frente parlamentar de discussão aqui, que é em defesa dos profissionais e educadores do setor da beleza, que são pessoas que trabalham muito, as pessoas que estão pela cidade, e é um setor que é pouco visto, que é pouco valorizado. A gente nem imagina aqui, né, que o pessoal da beleza, por vezes, passem por essa demanda. É um pessoal que trabalha num salão de domingo a domingo.
e muitas vezes precisam de oportunidade, precisam de espaços para dizer quais são as suas necessidades. Então, a gente tem o objetivo de continuar avançando, né, de continuar tendo um mandato colaborativo para que a gente consiga construir. A gente enfrenta dificuldade, nós enfrentamos o preconceito, a porta fechada, né, a desvalorização, muitas vezes, do nosso trabalho. Alguém, às vezes, pode rir do nosso sotaque, pode não gostar, né, da roupa que a gente veste, mas a gente precisa manter firme o propósito que nos fez chegar até aqui. Quando eu cheguei na cidade de São Paulo, né, que eu consegui entender e eu estabeleci qual era a meta da minha vida, que era arrumar um emprego, ajudar os meus pais na Bahia, eu mantive o foco e eu sabia o que eu queria. Né, o caminho, né, que eu não imaginava chegar até aqui. Eu não imaginava que um dia eu seria vereadora da cidade de São Paulo, um improvável, né, porque às vezes as pessoas olham, mulher nordestina, negra, não vim de família rica, minha família é uma família humilde da Bahia. Então às vezes a gente era improvável, mas o propósito, quando ele encontra a oportunidade, ele precisa encontrar também pessoas que estejam dispostas a não desistir. Então a dificuldade a gente encontra, né? O olhar torto a gente encontra muitas vezes, mas a gente precisa manter o foco naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente estabeleceu por propósito. Então as coisas começam a acontecer, as coisas começam a dar certo, a gente só não pode de maneira nenhuma desistir. Essa aproximação com a Bolívia, como que ela nasce? Ela nasceu através da minha querida amiga Nelim e o Davi, que foi aproximado, que foi essa conexão através do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, o deputado Eduardo, ele tem, né, no seu sangue ali, as pautas internacionais, né? O Eduardo, ele está sendo responsável por levar para o exterior os absurdos que a gente vem enfrentando aqui no Brasil. E ele faz isso, né? Ele nos representa fora do Brasil. Então, foi a partir do Eduardo que eu conheci a Nelim e conheci o Davi. E aí eles trazem, né, toda essa necessidade, eles trazem, né, toda a comunidade, né, as dificuldades que a comunidade enfrenta, né, as dificuldades também do país, de política, de economia, de tudo. Então a gente conversando foi que veio, né, a pauta, e a gente tem discutido, a gente tem debatido, a gente tem buscado aproximação para que a gente consiga juntos, né, encontrar ali uma maneira adequada de trabalhar e conseguir vencer. E é sempre muito bom a gente poder contribuir, a gente usar os espaços de poder, porque tudo acontece nos espaços de poder. Ainda que tenha alguém, né, que não goste da política, ainda que tenha alguém que foi muito decepcionado, muito ferido pela política, a nossa vida, independente do nosso gosto, se é positivo ou negativo para a política, a nossa vida passa pela política. Então, o botijão de gás que a gente compra para nossa casa passa pela política. A conta de água, a conta de luz passa pela política. Os impostos que a gente paga, tudo isso é discutido e debatido e decidido dentro da política. Então eu quero agradecer muito pelo espaço, pela oportunidade de estar conhecendo um pouco mais a comunidade, a cultura de vocês. E também eu agradeço muito pela oportunidade de compartilhar um pouco, né, da história, do tudo que aconteceu, que vem acontecendo aí na minha trajetória com todos vocês.